Olá, alunos e alunas dos 7º anos da Escola Doutor Eduardo Olímpio Machado, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Paula, sou professora de língua portuguesa e, conforme prometido, hoje estou aqui para passar as informações finais do nosso terceiro caderno de atividade de 2021. Vamos lá? Vamos começar a explicação do finalzinho do nosso terceiro caderno de atividades. Vamos iniciar a explicação lá na página 139. Lembrando que a professora Lucimar já gravou o vídeo, que está disponível aqui no canal da escola, explicando as questões anteriores desse caderno de atividades. Então, aqui na página 139, nós temos mais uma vez um texto que pertence ao gênero textual artigo de opinião. O artigo de opinião já foi trabalhado no caderno 1, lá naquele texto que falava sobre que o título era a Revolução da Infância e da Adolescência. Vamos ver sobre o que fala esse artigo de opinião que nós vamos ler agora? Leia o texto e responda às atividades de 47 a 60. Instituições financeiras também são lugares para mulheres, mas a maioria está fora dos cargos de chefia. Bancos brasileiros deixam mulheres fora da maioria dos cargos de lideranças e dos conselhos administrativos. Além do quadro de funcionários, um grande desafio é incluí-las no sistema bancário. Pode parecer repetitivo, todo dia 8 de março, falarmos da falta de oportunidades para mulheres no mercado de trabalho. Mesmo passados 50 anos do início do movimento feminista contemporâneo, isto se considerarmos que já havia luta por igualdade de gênero na época da Revolução Francesa, no século XVIII. Mas, infelizmente, ainda há setores reservados principalmente para homens. Um deles são as instituições financeiras. Você pode até achar estranho, pois vê muitas mulheres trabalhando em bancos. Mas a avaliação dos 9 maiores bancos do país, Banco do Brasil, BNDES, Bradesco, BTG Pactual, BV, Caixa, Itaú, Safra, Santander, feita pelo Guia dos Bancos Responsáveis, GBR, mostra que em apenas 3 instituições, elas são maioria dos funcionários. O GBR é realizado no Brasil pelo IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e segue os critérios internacionais do FFI, Fair Finance International. O último relatório, divulgado em fevereiro deste ano, analisou as informações relativas a 2019 na questão de gênero. E os dados são ainda mais críticos quando olhamos para os cargos de liderança, como as diretorias. Em nenhum banco analisado, o percentual de mulheres nestes postos ultrapassa os 30%. E para piorar, em uma atualização recente desses números, o Banco do Brasil, que tinha 25% em cargos de liderança, o mais alto em 2019, reduziu para 18,5% a participação feminina nas diretorias no ano passado. Aprofundando ainda mais a análise, em 2019, os cargos mais altos em conselhos de administração, na média geral dos 9 bancos, tinham um percentual de ocupação por mulheres de 5%. Felizmente, em 2020, esse número aumentou para 14,6%. Contudo, dos 7 membros do Conselho de Administração do Banco Safra, nenhum é mulher. Em 2019, eram 4 as instituições que só tinham homens como conselheiros. Vou erguer aqui um pouquinho para nós continuarmos. Políticas de investimento e assédio. É importante destacar também que somente o Banco do Brasil e o BNDES possuem políticas de igualdade de gênero para empresas que financiam ou investem. O BNDES, por exemplo, tem cláusulas contratuais para financiamento que exigem que as empresas e seus fornecedores não cometam assédio moral ou sexual ou discriminação de raça e gênero.
E é justamente o assédio moral um dos problemas que causaram a redução do número de mulheres no quadro de funcionários das instituições financeiras, em especial as com mais de 40 anos de idade. Entre as hipóteses para essa redução, apresentadas em um estudo publicado em 2018 pela revista Ciências do Trabalho, da Escola de IESE, está o fato de que a presença feminina mais predominante nas áreas comerciais dos bancos aumenta a incidência de assédio moral. O estudo também aponta uma grande pressão com a mulher bancária em relação à venda de produtos. Há uma exploração do que se chama de características femininas, como paciência, o certo jeito para tratar com os clientes e, evidentemente, a exploração da própria imagem da mulher. Só um pouquinho. Mulheres são as mais desbancarizadas. Além do quadro de funcionários, um grande desafio é incluir as mulheres no sistema financeiro. Uma pesquisa realizada em maio de 2019 pelo Instituto Locomotiva apontou que 45 milhões, 29% de brasileiros estavam desbancarizados, ou seja, não possuíam conta em nenhuma instituição financeira ou não as movimentavam há mais de 6 meses. Dessa parcela da população, 6 em cada 10 desbancarizados eram mulheres. Entre os bancarizados, os últimos dados oficiais do Banco Central, de 2019, apontam que as mulheres representam 48,5% das pessoas com contas abertas e ativas, enquanto os homens ainda são maioria, com 51,5%. Considerando que a população brasileira tem mais mulheres que homens, os resultados mostram que os bancos não têm dado a devida atenção ao público feminino. Muitas mulheres brasileiras são chefes de família e se encontram em situação de superendividamento, justamente para garantir o mínimo para a sobrevivência. É para essas brasileiras vulneráveis que as instituições financeiras precisam pensar em produtos, promovendo uma verdadeira inclusão através de serviços financeiros e políticas afirmativas. A inclusão de mais mulheres em cargos estratégicos, com mais familiaridade e empatia com os desafios femininos, também é um caminho para que os bancos se tornem vetores de mudanças focados na responsabilidade socioambiental. A autora do texto é Ione Amorim, é economista e coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Aí aqui embaixo nós temos a referência. Aqui nesse ponto, né, nós temos o nome da autora do texto, Ione Amorim. Esse texto aqui, só um pouquinho, vou pegar aqui a caneta para realçar. Esse texto aqui, ele foi publicado no jornal El País, no dia 8 de março de 2021. O texto não está transcrito aqui na íntegra, ele foi adaptado. Ele está disponível no site do jornal El País, que está aqui, e foi acessado no dia 10 de março de 2021. Agora, nós vamos às considerações sobre esse texto. Como eu havia dito, esse texto aqui, ele é um artigo de opinião. Geralmente, o primeiro parágrafo do artigo de opinião, ele apresenta a contextualização, ou seja, informa em que contexto, em qual circunstância o texto foi escrito. Eu vou voltar um pouquinho lá no primeiro parágrafo. Só um pouquinho, foi muito. Quase chegando lá. Aqui. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, nós temos a contextualização. Quando que esse texto foi escrito? Em que circunstância? Então, tem que observar aqui.
tá? O artigo de opinião, no artigo de opinião, o articulista, que é a pessoa que escreve, o autor do texto no artigo de opinião é chamado de articulista, ele vai tecer comentários sobre um problema que será levantado aí no primeiro parágrafo. E o autor do texto, o articulista, vai dando a sua opinião sobre esse assunto, e para comprovar a sua opinião, ele vai lançar mão de alguns argumentos. No caso aqui do texto, apareceu aí os dados numéricos, tá? Que são os dados estatísticos. Então, várias vezes apareceu aí o resultado de pesquisas, certo? Agora, nós vamos, e às vezes também, no final do artigo de opinião, traz-se uma proposta de solução para o problema apresentado. Nem sempre, tá? Às vezes. Agora nós vamos ver aqui as questões. Aqui na questão 47. O primeiro parágrafo contextualiza o assunto que será discutido ao longo do texto. Que trecho desse parágrafo faz a contextualização? Então, aqui na questão 47, vocês vão ter que voltar lá no primeiro parágrafo do texto e copiar o trecho que mostra a contextualização. Aquele trecho que está escrito em que contexto, em qual situação, em qual circunstância, quando que o texto foi escrito. Encontrou esse trechinho lá no primeiro parágrafo? Copia aqui na resposta. Em relação à questão 48, está dizendo o seguinte: o primeiro parágrafo também apresenta a opinião da autora acerca do tema que será tratado. Qual é a opinião? Então, é o seguinte, aqui já está dando novamente o norte, ó. A resposta está no primeiro parágrafo. Então, vocês vão voltar lá no primeiro parágrafo e ver qual que é a opinião da autora. Existem fatos e existe opinião. O fato é um acontecimento, tá? É algo que ocorreu. Então, isso é um fato. A opinião é o que o autor pensa a respeito desse fato. Então, vocês têm que copiar aqui na questão 48 a opinião da autora sobre o fato. Fato, acontecimento. Opinião, o que o autor do texto pensa a respeito desse acontecimento. Questão 49, vamos ler. Por que o primeiro parágrafo é importante para o desenvolvimento do tema? Aí vocês vão dar uma lida lá no primeiro parágrafo e escrever por que esse primeiro parágrafo é importante. Que elementos ele traz ali, quais informações que vai ser importante para o desenvolvimento do texto. Vamos para a questão 50. Aqui na questão 50 está dizendo, ó, leia o segundo e terceiro parágrafos. Então, ao norte, a resposta está no segundo e terceiro parágrafos. Está correto pensar que as mulheres não são maioria nos cargos de liderança, mas são maioria no quadro de funcionários dos 9 maiores bancos do país? Então, com base na leitura do segundo e terceiro parágrafo, é correto afirmar que as mulheres não são maioria nos cargos de liderança, lá nos bancos, mas são maioria no quadro de funcionários? Aí vocês vão dizer se sim ou não. É correto? Sim ou não? E justificar. Para justificar, daí vocês vão organizar a resposta de vocês com base na leitura do segundo e do terceiro parágrafo. Questão 51. No quarto parágrafo, qual é a informação mais importante? Então, vocês vão voltar lá no quarto parágrafo, vão reler esse parágrafo e copiar de lá a informação mais importante. Questão 52. O sétimo parágrafo evidencia que o desafio de incluir as mulheres no sistema financeiro foi superado? O sétimo parágrafo evidencia que o desafio de incluir as mulheres no sistema financeiro foi superado?
Então, releia o 7º parágrafo. Aí você vai pensar, o desafio de incluir as mulheres no sistema financeiro foi superado? É isso que o texto está dizendo? Aí vocês vão responder sim ou não e justificar, explicar o porquê, tá? Com base na leitura do 7º parágrafo. Questão 53. Você concorda com o último parágrafo do texto? A inclusão de mais mulheres em cargos estratégicos, com mais familiaridade e empatia com os desafios femininos, também é um caminho para que os bancos se tornem vetores de mudanças focado na responsabilidade socioambiental? Você concorda com essa afirmação? Sim ou não? E justifica a sua resposta. Continuando, vamos agora para a questão 54. Lá na questão 54, de acordo com o texto, é possível extrair informações que corroborem. O que é isso, professora? Que comprovem, tá? Corroborar, comprovar, que no Brasil as mulheres são minoria nos cargos de lideranças de instituições bancárias e no sistema financeiro. Então, de acordo com o texto, é possível nós tirarmos informações que comprovam que no Brasil as mulheres são minoria nos cargos de liderança de instituições bancárias e no sistema financeiro? Aí vocês vão responder aí sim ou não. Pode justificar também. A número 55. Localize a data da publicação do texto e explique o que esse dia representa. Vocês vão voltar lá no final do texto, lá na referência, vão olhar em qual dia esse texto foi publicado, tá? Vão localizar a data, pode copiar a data e explicar o que esse dia representa, tá? Número 56. Com base na leitura integral do texto, o que é a integral? De todo o texto. Explique o título. Aí vocês vão lá, vamos voltar um pouquinho lá no título. Estamos na questão 56. Vamos ver aqui o título. Só um pouquinho aqui. Instituições financeiras também são lugares para mulheres, mas a maioria está fora dos cargos de chefia. Aí você vai lá e você vai explicar, lá na questão 56, só um pouquinho, questão 56, você vai explicar o título do texto, tá? Com base em todo o texto, você vai explicar esse título. Questão 57. Retomando a leitura do 5º parágrafo, no trecho, em especial as com mais de 40 anos de idade, que termo pronome demonstrativo em destaque retoma? O que vocês vão fazer para responder a questão 57? Vocês vão encontrar lá no texto onde está esse trecho que aparece aqui, ó, esse trecho que está entre aspas. Nesse trecho, vocês estão observando que tem uma parte que está em destaque, que no caso é esse as, tá? Que é um pronome demonstrativo. Esse as que aparece aqui, ele foi usado para retomar, né? Uma palavra que já apareceu antes no texto. Para o texto não ficar repetitivo, com a mesma palavra sempre, nós fazemos substituições. Uma forma de fazer essas substituições é substituir algumas palavras por pronomes. Foi o que aconteceu aqui. Então, aqui, ó, esse as, ele está substituindo qual palavra que já apareceu anteriormente lá no texto? Dá uma olhadinha, tá bem fácil essa questão. É só ler com calma. E leia sempre antes, né? Leia antes, um pouco antes. Deixa eu voltar lá para mostrar para vocês. Só um pouquinho. Aqui está o trecho, ó. Então, o trecho está aqui, ó. Em especial, as com mais de 40 anos de idade. Esse as aqui, ele está retomando uma palavra que já apareceu antes. Então, vocês vão começar a ler daqui, ó. E é justamente o assédio moral,
Aí vocês vão lendo até aqui. Aí vocês vão se perguntar, esse as está substituindo qual palavra que apareceu antes no texto? Certo? Voltando à questão. Só um pouquinho. Agora a questão 58. A modalização do discurso é uma das estratégias utilizadas para manifestar a opinião do enunciador. Também pode ser usada para amenizar ou intensificar o impacto da informação ou opinião. Então, até aqui, nós temos uma informação. Aqui nós temos a informação do que é modalização. Então, a modalização é uma estratégia que os autores usam para mostrar sua opinião. Então, os autores vão usar palavras ou conjunto de palavras para expressar sua opinião e seu ponto de vista. Aí vem esse trechinho aqui, ó. No trecho, felizmente, em 2020, esse número aumentou para 14,6%. Aponte o termo que cumpre a função de modalizar. Nesse trecho aqui, ó, que está entre aspas, qual é a palavra que eu tenho aí que serve para indicar a opinião do autor do texto, no caso da autora do texto? Tá bem fácil essa questão. Qual palavrinha mostra um ponto de vista dela, uma opinião, o que ela pensa sobre um determinado fato? Questão 59. No trecho, instituições financeiras também são lugares para mulheres, mas maioria está fora dos cargos de chefia. Tem-se um período composto, justifique. Aqui é o seguinte, eu vou passar para vocês um PowerPoint explicando o que é um período simples e um período composto. Vamos lá? Então, é o seguinte, para introduzir os conceitos de período simples e composto, primeiro nós vamos relembrar o que são verbos. É o que vamos fazer agora. Você sabe o que são verbos? Para isso, para explicar o que são verbos, eu coloquei aqui alguns emojis. Então, nós vamos ver quais são as ações que esses emojis estão representando. O primeiro que aparece aí, vocês podem observar que ele está representando uma pessoa dormindo. Qual que é a ação que está embutida ali? A ação de dormir. Dormir, cochilar, roncar. Pode ser qualquer uma dessas palavrinhas, acho que vai dar certo ali, tá? Então, quais são as ações que esse emoji está representando? Dormir, roncar, cochilar, certo? Agora o próximo. Esse aqui, qual seria a ação? Apaixonar-se, tá? Esse outro, ele está com uma xícara na mão, então beber, tomar. Aqui os outros. Esse daqui representa qual ação? Amar, sorrir, olha que sorrisão bonito, sorrir. E esse último, piscar. Então, essas palavrinhas que eu falei aí com vocês, essas representações, é o que nós chamamos de verbos, tá? Dormir, cochilar, roncar, sorrir, piscar, amar, apaixonar-se. Tudo isso indica ações. Então, os verbos são aquelas palavrinhas que indicam ações. Ações que nós realizamos fisicamente ou mentalmente, como, por exemplo, ler, estudar, raciocinar, pensar, também são verbos. Vamos continuar aqui. Vamos ver qual a próxima informação. O conceito de verbo, tá? E aí está dizendo, o verbo é a palavra que indica ação,
movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Então é o seguinte, como eu falei para vocês, que indicam ação: correr, levantar, cair, pensar, raciocinar, dançar, conversar, estudar. Tudo isso são ações, tá? São verbos que indicam ações. Os verbos também indicam estado. O que é isso? É algo que é transitório, que pode mudar. Por exemplo, a menina permanece calada. Esse permanece é um verbo, do verbo permanecer. A menina permanece calada. Pode ser que ela fique mais um tempo calada ou não. Por isso que é um estado, é algo transitório que pode mudar rapidamente ou não, tá? Estou doente. Esse estar aí, ele está indicando um estado. Pode ser que daqui a pouco eu já não esteja mais doente, ou pode ser que eu continue doente por mais um tempo, certo? E os verbos também indicam fenômenos meteorológicos, por exemplo, chover, relampejar, nevar, trovejar. Então, tudo isso são verbos. Para eu saber se uma palavra é verbo, eu tenho que tentar conjugar, porque, como vocês sabem, os verbos, eles indicam, por exemplo, tempo, né? Passado, presente, futuro. Por exemplo, choverá amanhã, tempo futuro. Outro exemplo, estudarei muito para a prova, tá? Futuro. Fiquei triste. Fiquei, tempo passado. Então, o verbo, ele sempre, ele se flexiona bastante, inclusive para mostrar tempo. Então, se você está em dúvida, né, está com dúvida se é um verbo ou não, você pode tentar conjugar, né? Esse verbo, amar, eu amo, tu amas, ele ama. Aí você vai, isso aqui é um verbo, porque dá para conjugar. Eu amaria, certo? Vamos ver aqui. Mais algumas palavras aí que são verbos. Por exemplo, ajudar, aprender, arquitetar. Arquitetar ali tá com C, tá? Está arquitetar, porque é o português de Portugal, tá? Comunicar, conceber, conhecer, criar, cooperar, desenhar, resolver, sonhar, realizar, transformar e vários outros verbos que aparecem aí, tá? Então, isso aqui foi só um exemplo para vocês relembrarem o conceito de verbo. Porque o que vem agora aí na sequência é o conceito de oração e período. E esse conceito, para eu explicar para vocês, vocês têm que ter claro aí o que é um verbo, tá? Então, leia a tira a seguir para estudarmos os conceitos de oração e período. Aí tem uma tira aí com o personagem Armandinho. Então, os meninos aí, o Armandinho e a menina, parece que estão indo para a escola, eles estão com a mochila nas costas, né? E o Armandinho fala: eu tenho dificuldades para sair da cama. A menina pergunta: mas é sempre? Não, sempre não. Só quando estou na cama. Então, com base nessa tira, eu vou explicar para vocês aí o que é período, o que é oração, e nós vamos ver também o que é período simples e composto. Aqui, oração é todo enunciado, algo dito, que se constitui em torno de um verbo. Então, verbo nós já vimos, né? Aqui, por exemplo, lá na tirinha, a menina perguntou, mas é sempre? Aí nós temos um verbo, que é esse que está em destaque em vermelho, que é lá do verbo ser. Então, isso daqui é uma oração, tá? Oração é todo enunciado que se constitui em torno de um verbo. Então, se aparece um verbo aí, ele vai ser, na frase, se aparece um verbo, nós vamos dizer que é uma oração. O que vem a ser período?
Período é todo enunciado que se constitui de uma ou mais orações. Lembrando, a oração sempre possui verbo. Aqui, por exemplo, só quando estou na cama, que foi quando o menino respondeu lá no último quadrinho. Aqui vocês podem observar que aparece somente um verbo. No caso, é estou, tá? Estou. Então, quando no período aparece somente um verbo, nós vamos dizer que esse período é um período simples. Já quando aparece mais de um verbo, nós vamos dizer que nós temos um período composto. Olha o exemplo. Eu tenho dificuldades para sair da cama. Ele usa para ali, que é uma linguagem informal, né? As crianças que estão conversando a caminho da escola. E os verbos que aparecem ali, esses que estão em destaque em vermelho, tenho do verbo ter e sair, que é o verbo sair, não está conjugado, né? Está no infinitivo. Então, aqui nós temos um período composto, porque aqui aparece mais de uma oração. Aqui, ó, no primeiro exemplo, só quando estou na cama aparece somente um verbo. Então, nós temos somente uma oração. Este período apresenta somente uma oração. Portanto, trata-se de um período simples. No segundo caso, nós temos dois verbos. Logo, nós temos duas orações. Tá? A primeira oração, eu tenho dificuldades. A segunda, para sair da cama. Então, tenho dois verbos, logo eu tenho duas orações. Quando eu tenho mais de uma oração, eu tenho período composto. Agora, nós vamos voltar lá no exercício para ver qual é a perguntinha que nós temos lá. Então, é o seguinte, aqui na questão 59 está dizendo: no trecho, instituições financeiras também são lugares para mulheres, mas a maioria está fora dos cargos de chefia. Tem-se um período composto? Como que vocês vão saber se é um período simples ou composto? Vocês vão ter que vir aqui nesse trecho que está entre aspas e vão ter que identificar os verbos. Então, pegue, lê esse trecho e circule os verbos. Se aparecer mais de um verbo, é um período composto. Se aparecer só um, é um período simples, tá? Então, tem-se um período composto, sim ou não? Se sim, você vai explicar por que sim. Se não, você vai explicar por que não. Em relação à questão 60, está dizendo o seguinte: no penúltimo parágrafo, olha onde está a resposta, olha o norte. No penúltimo parágrafo, no trecho, é para essas brasileiras vulneráveis que as instituições financeiras precisam pensar em produtos. Que parte do texto a expressão destacada retoma? Então, vocês vão lá no penúltimo parágrafo, vão observar onde está essa parte aqui, ó. Essas brasileiras vulneráveis. Essa partezinha aqui está retomando algo, alguma palavra ou trecho que já apareceu antes no texto. Qual trecho é este? Essas brasileiras vulneráveis está se referindo a quê? Vou voltar lá no texto. Nosso objeto de estudo é o texto, então sempre temos que voltar quantas vezes forem necessárias. Aqui, ó, aparece aqui. Então, apareceu aqui, tá? Está retomando algo que foi dito antes. Eu aconselho que vocês comecem a leitura nessa parte aqui. Deixa eu pegar outra cor para destacar. Só um pouquinho. Comece aqui, ó. Começa lendo daqui. Muitas mulheres. Aí vocês vão continuando. Até onde está em destaque em azul, tá? Até aqui, vulneráveis. Aí vocês vão descobrir, essas brasileiras vulneráveis está se referindo a quê? Está substituindo qual palavra que já apareceu aí no texto? Vamos lá. E a questão 60 era
A última questão é a última questão do nosso caderno de atividades. Pessoal, e assim chegamos ao final do terceiro caderno de atividades. Eu espero ter contribuído. Se vocês precisarem de mim, os alunos dos sétimos anos A e B, me procurem no Facebook, vocês têm o meu Facebook, manda um recadinho para mim lá no Messenger do Facebook, ou deixa o recadinho no Google Sala de Aula, no Google Classroom. Tá? Aliás, se vocês não estão inseridos no Google Classroom, nos procure para nós adicionarmos vocês nessa sala de aula virtual, porque nós estamos fazendo as aulas pelo Google Meet e nós disponibilizamos o link dessas aulas no Google Classroom, certo? Se precisarem de mim, é só chamar. Por hoje é isso, tchauzinho!